Senhoras e senhores, estamos de volta para a tradicional prévia de jogo. Tem jogo hoje, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Tem rodada completa do Campeonato Brasileiro. Completa não, porque o Cuiabá teve o jogo adiado por causa da semifinal da Copa Verde. Mas tem Flamengo e São Paulo, jogo cascudíssimo. Mas mais do que isso, é o jogo estranho. É um técnico morto-vivo. Vai dirigir o time, mas não vai dirigir mais depois. O São Paulo já procura outro treinador. É a despedida do Carpini? Será? E como vai ser isso? Ele vai dirigir o time e vai falar assim, pessoal, valeu, obrigado, tô indo embora. Hoje é o último dia, last dance. Então temos muito a debater aqui, inclusive a escalação do São Paulo, que temos informações. O Perdigueiro Arnaldo foi em busca de informações e vai trazer informação sim. E lembrar que esta live tem o apoio, esse vídeo tem o apoio da KTO, nosso parceiríssimo, forte parceiro. Dê o seu palpite na KTO. Know the odds. Dê o seu palpite na KTO usando esse link que está na descrição ou esse QR Code que está aí pertinho da cabeça do Arnaldo. E use o cupom TRICOLOR. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Antes de dar o seu palpite, você vai lá no Instagram do canal do Instagram Arnaldo Tironi 1, que tem o Arnaldo dando a boa, a dica, a preciosa dica para esse jogo Flamengo e São Paulo. O Arnaldo está invicto até então, todas as dicas ele cravou, quem foi nela se deu bem. Então dá uma espiada lá e aí dá sua dica aqui na KTO, nosso parceiro. Muito bem, Arnaldo, pergunta que não quer calar, Last Dance do Carpini, ao que tudo indica, sim. Está procurando técnico, europeu, estrangeiro, enfim. O fato é que ontem o Carpini embarcou para o Rio de Janeiro, vai dirigir o time. Fico pensando como é que é a cabeça do cara. Eu vou fazer aqui, vou trabalhar, mas daqui a pouco estou indo embora, estou de aviso prévio. Muito estranho essa situação. A questão eu acho que essa semelhança com pessoas em aviso prévio, ela se aplica. E o pior é que ela não é inédita no São Paulo, né? O Rogério Ceni, de certa forma, viveu essa mesma situação, mais ou menos na minha época do ano passado, só que era num jogo de Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Agora é o Flamengo no Maracanã, sendo que o São Paulo largou mal no torneio. Quase um abatedouro, né? É muito estranho, né? Muito desconfortável. Acho que é completamente evitável, por mais que o São Paulo não tenha um auxiliar técnico nesse momento, ou um membro fixo de comissão técnica para dirigir o time. É constrangedor. As imagens do Carpini, algumas pessoas filmaram ele chegando no hotel da concentração do São Paulo no Rio de Janeiro, completamente abatido, tal. O que passa na cabeça do técnico e passa também na cabeça dos jogadores, né? Comandados pelo cara, eles que apoiaram bastante o Carpini até esse momento, antes desse jogo. Mas o São Paulo, desde domingo, na prática, Tironi, aconteceu o seguinte: São Paulo perdeu do Fortaleza, o Carpini perdeu as últimas chances naquela partida pela atuação que ele teve no jogo. E acabou o jogo, ele foi comunicado que ele daria o treino na segunda-feira, só isso. Ser presente na segunda-feira como estava programado. No domingo foi folga, no domingo ninguém falou com ele e os dirigentes do São Paulo já começaram a peneiragem em busca de técnico estrangeiro. Ouviram não sei quantos nãos desde domingo para cá. E o Carpini foi dar o treino na segunda-feira, conforme lá o combinado, mas o São Paulo já estava procurando escancaradamente um técnico desde domingo. Escancaradamente, praticamente sem parcimônia. Ele acabou o jogo, o juiz apitou 2-1 para o Fortaleza. Desse momento em diante, a diretoria simplesmente abandonou o Carpini. Bom, agora é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui em busca do outro, você por enquanto vai tocando o barco aí. É isso, basicamente. Exatamente. Tipo assim, Dunga, né? Na Copa de 2010, eliminado, estava lá o Ricardo Teixeira procurando outro técnico e ele lá ainda. Então, na verdade, o Dunga, depois da Copa de 2010, ele foi demitido no avião. Mas tem uma situação do Dunga que se assemelha a essa do Carpini, que foi pós-Olimpíada de 2008, ele tinha um jogo das eliminatórias contra o Chile, que era tipo o Chile meio liderando, que era meio Flamengo, aspas. Isso. Né? Vai tomar uma prova e vai cair. A CBF já procurava um novo técnico, aí o Brasil meteu 3-0 no Chile e ele conseguiu reverter. E se o Carpini meter 3-0 no Flamengo? Sabe-se lá. Precisa ver até
Onde foi a conversa do São Paulo com o técnico estrangeiro? Que ponto está essa conversa? Né? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Por isso que eu dei esse exemplo do Dunga, lembrando justamente dessa história desse jogo do Brasil e Chile que o Brasil venceu. Acho que são dois caminhos hoje, no jogo de hoje. Um é o caminho do olhar que se viu da chegada do Carpini no Rio de Janeiro, completamente desmoralizado e cabisbaixo, e aí isso refletir no time em campo, e aí ser uma presa fácil, perdeu, beleza, tchau, vou embora. A outra cara, eu vou me agarrar ao que eu puder aqui para fazer, e os jogadores vão comigo, porque eles me queriam no comando, então nós vamos comer grama hoje, vai que. Acho que essas duas me parece ser esses dois caminhos possíveis. Ou todo mundo se reúne na última chance ali em volta do Carpini, estou falando dos jogadores, porque a diretoria largou, ou, já foi mesmo. Pelo sinal dos últimos momentos de Flamengo, do jogo contra o Fortaleza, tá mais para largamos mesmo. Tá mais para largamos mesmo. Eu não acredito nessa mobilização, nem por parte da comissão técnica, nem por parte dos jogadores, sinceramente. Eu não acredito que o São Paulo vá lá perder fácil. Acho que o São Paulo vai competir, mas essa mobilização que você está imaginando, putz, vamos salvar o cara, tal, eu sinceramente não acredito. Lembrando que os dois principais líderes do grupo do São Paulo não estão com a delegação, estão machucados, o Rafinha e o Lucas, né? Então, eu acho que essa situação tem uma diferença aí também substancial em relação à saída do Rogério, não só pelo adversário, é que na saída do Rogério já existia a pista do sim do Dorival, quando o Rogério foi para campo enfrentar o Puerto Cabello. Então, o São Paulo já tinha um nome de consenso óbvio para no dia seguinte ir a Florianópolis fechar o contrato com o Dorival. Isso não aconteceu de domingo para cá, e não aconteceria, porque não existe Dorival na praça, não existe um nome como Dorival na praça. Então, essa dificuldade de achar um treinador, óbvio, ainda mais estrangeiro nesse momento, ela dá esses dias a mais ao Carpini, né? Lembrando que não tem refresco. Tem Flamengo, aí no domingo já é Atlético Goianiense. Aí já na quinta-feira o Barcelona em Guayaquil. Nesses 3 jogos fora do São Paulo, né? Muito bem. Bom, motivado ou de pneu arriado, o São Paulo vai a campo contra nada menos do que o Flamengo no Maracanã. Eu estou chamando esse jogo como uma espécie de abatedouro, sabe? Quando o boi vai ali para o abatedouro, faz a filinha ali para ser executado. Me parece que é isso que o São Paulo vai fazer. Espero que eu esteja completamente enganado. E você foi a campo, como bom repórter que é, e tem dicas de escalação. Eu vou dar um spoiler. O Wellington estará de volta. Estará de volta. Essa geladeira meio inexplicável que ele viveu desde o jogo contra o Talheres, quando ele não foi mal e saiu do time com a justificativa de que o sistema mudou para 3 zagueiros, como se ele não pudesse atuar como ala, e talvez atua até... A estreia do Wellington no São Paulo foi como ala contra o Flamengo no Morumbi, o São Paulo ganhou. Aliás, posso dar um parênteses rapidinho sobre isso, sobre ala? Quem puder, assista o vídeo do Wilsinho no canal dele, que ele fala justamente isso. Que o pecado capital foi colocar caras que não eram alas de alas no segundo tempo contra o Fortaleza. Ala não é ponta, o cara precisa saber marcar, o cara precisa fazer alguma coisa. Então, é claro que o Wellington era mais razoável nesse caso. E ele entende que isso aí foi o pecado capital no jogo contra o Fortaleza, colocar 2 pontas para jogar pelo lado, sem noção de marcação. Perfeito. O Wilson jogou no sistema com 3 zagueiros no São Paulo durante muito tempo como ala, então ele tem total propriedade para falar sobre isso. E foi por isso que o Carpini caiu, o São Paulo perdeu o jogo. Então, assim, nós estamos falando dessa situação cruel com o Carpini, mas o fato é que o Carpini foi muito mal. Sim. Durante o segundo tempo. Ele foi responsável direto pela derrota do São Paulo com o Fortaleza. Isso taticamente o Wilson explica. E também com aquela alteração populista do Rames no lugar do Galopo. Rames está machucado de novo. A gente vai falar sobre os contundidos rapidamente. O Wellington. Qual foi a pista do Wellington? O Patrick foi relacionado, depois de muito tempo, está recuperado, lateral esquerdo reserva, recuperado de lesão, foi relacionado, embarcou, está nas fotos do embarque, mas
qual seria o sentido do Patrick estar relacionado se o Wellington estava sendo o lateral do banco? É que o Wellington vai jogar como titular e o Patrick ficará no banco. Aí, o Wellington, muitos colegas... não, então quer dizer que o São Paulo vai voltar para a linha de 4, porque o Wellington estava jogando na linha de 4. Gente, de novo, eu vou repetir. O Wellington talvez renda melhor como ala na linha de 3 do que na linha de 4. Concordo. De novo, o Wellington estreou como São Paulo, como lateral, por uma cartada do Muricy contra o Visoli, diante do time campeão do Rogério Ceni, no Morumbi, como ala esquerdo, com 3 zagueiros. O São Paulo ganhou o jogo do Flamengo, o Flamengo foi campeão pelo celular. Então, acho que o Wellington, ainda mais se o Flamengo joga com pontas, né? O Flamengo está completo, fora o Gabigol. O São Paulo não está completo para variar. O Wellington deve ser o ala esquerdo, e o São Paulo deve manter o sistema de 3 zagueiros por uma simples questão, Tironi. O São Paulo jogou muito bem contra o Fortaleza no primeiro tempo. Desmilinguir o sistema que funcionou, enfim, contra o Fortaleza seria um ato, no mínimo, estúpido. Mas o Wellington vai no lugar do Michel Araújo? Não, na minha visão, o que eu deduzo, o Michel Araújo vai jogar na posição dele, fechando o triângulo do meio de campo, no lugar do Galopo, que foi talvez o titular mais apagado contra o Fortaleza e foi substituído primeiro. Não foi um desastre, sobretudo tático, mas aí ficaria o Wellington de ala e o Michel na do Galopo, e o resto seria o time que jogou bem contra o Fortaleza. Em princípio, é essa a escalação. E nesse aspecto, parece louco que eu vou falar, mas você não ter o Rames hoje, me parece que você facilita as coisas. Claro. Facilita as coisas. Porque você não ia ter a tentação de colocar o cara, aí provavelmente em vez do Michel ia ser o Rames, ali no meio, e aí ia dar, talvez não fosse jogo para o Rames Rodrigues jogar, e ele está fora de combate, ele e mais um monte de gente. Sabe que também acho que uma falsa impressão da turma, o Rames tem que ser em jogo grande, gosta de jogo grande, depende. Acho que o Rames tem que ser em jogo em casa contra time que joga fechado e tudo mais. Não é contra o Flamengo no Maraca que ele vai jogar, ou contra o Talheres. As escalações do Rames como titular contra o Talheres na Argentina, pelo amor de Deus, no 4-2-4, quando ele ficou vendo a bola passar para lá e para cá. E o Wilsinho também falou, bem, o Wilsinho também, o vídeo dele é muito ilustrativo sobre o Rames contra o Talheres. E se ele fosse titular, era o plano do Carpini, hein? Ele ser titular contra o Flamengo. Isso. Só não está sendo porque se machucou. Lesão 1. Sabe o que me chama atenção nos lesionados do São Paulo? O Rames nem me chama atenção, mas são agora Rames, Rafinha, Lucas, Wellington Rato, Luiz Gustavo, que voltou para o campo e pode ser novidade, sobretudo na semana que vem em Guayaquil, e aí seria importante. E o Moreira também, que voltou a treinar como o Luiz Gustavo, mas ainda está aperfeiçoando o condicionamento. Então, Rafinha, Lucas, Rato, Luiz Gustavo 4, Rames 5, Moreira 6. Fora o Moreira, todo jogador acima de 30 anos. Uhum. Todos jogadores mais veteranos, os mais veteranos, né? Luiz Gustavo e Rafinha. E aí... Não é coincidência, gente, né? O tempo de recuperação é maior, a chance de lesão é maior, é isso que a gente fala sempre. Como o São Paulo tem ainda um elenco gigante, dá para sobreviver sem esses 6 jogadores, mas eu lembro, só faço a comparação, o Flamengo tem um desfalque, o Gabigol suspenso, né? Pela questão lá do imbróglio com o doping. Detalhe, o Flamengo vem com a faca entre os dentes, porque embora tenha vencido na estreia, a torcida está exigindo mais jogo do Flamengo. Exato. Então, vocês imaginam que vai ser esse jogo de hoje. Por fim, se tem alguma coisa que se salvou no segundo tempo do São Paulo contra o Fortaleza, foi o André Silva. Fez um golaço, jogou bem. Jogou sozinho, praticamente, no segundo tempo. Exato. Tem chance dele jogar? Começar jogando? Saiu o Caleri, saiu o Luciano, sei lá. Não, pouca chance. A tendência é Caleri e Luciano continuarem, e até jogaram bem no primeiro tempo juntos, né, contra o Fortaleza. Acho que não foi a questão aí. Acho que o André Silva é aquela substituição obrigatória para a vaga de um dos dois, e espero que o Carpini acerte o tempo dessa substituição, porque contra o Fortaleza ele errou, demorou muito para entrar o André Silva, mas esse seria uma opção óbvia para o segundo tempo. Aliás, opções para o segundo tempo não faltam, né? Tem o Ferreirinha de volta, recuperado de lesão.
Tem lá o Galopo, tem o Bobadilha, tem gente, tem jogador, tem o Eric, tem mesmo com tantos desfalques, o São Paulo tem opção para mudar o jogo contra o Flamengo, mas aí o treinador tem que mostrar o que não mostrou até agora, talvez na despedida, que ele vai acertar o timing das mexidas e as mexidas. Acho que foi o principal problema do Carpini desde que ele chegou ao São Paulo. Muito bem. Algo mais? É isso, né? O árbitro, aqui eu tô até arbitragem, forte. quem é? Anderson Daronco, né? Depois da Ainda primeira bem, rodada. cara, eu juro por Deus. Obrigado. Valeu, Daronco. Você mesmo, tá ótimo. Juro. Eu acho que talvez seja uma arbitragem menos suscetível ao VAR, menos suscetível a lambanças, mais respeitável pelos jogadores. Não é nada demais, mas é um árbitro pelo menos mais rodado. Mas perto da primeira rodada, tá lindo. Exatamente. Tá lindo. Muito bem, então é o seguinte, ó, agendinha, hein? Você tá vendo esse vídeo aqui? Daqui a pouco, hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Vai ter live aqui no canal, sorteio da Copa do Brasil comigo e com o Arnaldo. Lá pelas 3 horas, por aí. Exatamente. Hoje é feroz. E depois, evidentemente, vai ter live depois do jogo Flamengo e São Paulo, 21h30 no Maracanã. Depois do jogo tem live aqui no canal também. Sempre com o apoio da KTO, nossa parceiríssima. Dê o seu palpite na KTO. Veja a dica que o Arnaldo dá lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1. Ele vai dar dica boa para esse jogo aí. O Arnaldo acertou todas as dicas até agora. Então, vê a dica e dê o seu palpite na KTO usando esse QR Code que está na tela, usando o cupom TRICOLOR, para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem link também na descrição para você. Fechou, Arnaldo? Fechou. Tô acertando a dica, tô errando o palpite. Dessa vez eu vou acertar a dica e o palpite, prometo. Qual é o palpite? Ah, tá lá o palpite? Boa, depois você vê lá com requinte. 1-1, mas com explicações. Tá, eu não vou dar palpite, porque o meu palpite ia ser horrível pro São Paulo. Não darei palpite, então. Então vai lá. KTO, vem com a gente. Tchau.